वंदे गुरुपदद्वन्द्वं भक्तबिंदसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनोहरम् वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्ति पदे देवी सत्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्तो गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमदाक्ष जगोपरण्य धैर्यं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं भीतात्तिहं पुनतपालभवाद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुरिजित किमपि गपोधु स्वदर्शि पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः साराधिकामयि कदा कृपां करोषि। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवसति गौरभक्तवृन्द। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवसति गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकावदातु संकीर्तनैकवितरो कमलायताक्ष विश्वाम्बरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणाभतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दीपरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपति भज विश्वनाथं। वागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदयसंवित् त्वं निशिङ्गमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सदयं हृदयं यस्य
Vachaha sattva-bhushitam Kayaha parahitam yasya kalihi tasya karoti kim Sadayam hridayam jasya Vachaha sattva-bhushitam Kayaha parahitam yasya kalihi tasya karoti kim. Gaudiya Goshtipati, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakura Prabhupada, Jagadguru disse: que o discurso absoluto que está sendo entregado sem medo, mesmo depois de centenas de nascimentos, mesmo depois de centenas de yugas, alguém pode levar todo esse tempo para entender a profundidade dessa verdade absoluta. A menos que se dê galões de sangue para iluminar as pessoas inocentes e ignorantes. Não é possível que uma pessoa entenda a verdade absoluta. Gaudiya Goshtipati Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakura Prabhupada, Jagadguru disse que a verdade absoluta, falada desde uma plataforma neutra e sem medo algum, mesmo depois de centenas de nascimentos, mesmo depois de centenas de yugas, alguém poderá compreender a profundidade dessa verdade absoluta. Na verdade, aquelas personalidades elevadas na sociedade, não só os devotos, mesmo as personalidades elevadas, reformadores sociais, a gente pode falar sobre eles, aquelas pessoas elevadas se tornam alvos de ataque. As pessoas querem atacá-los porque as pessoas não conseguem entender o humor deles. Aqueles que são muito elevados se tornam alvos do ataque das pessoas comuns. A veracidade exclusiva deles faz com que as pessoas os vejam como inimigos. Aqueles que conseguem fazer alguma concessão com Maya, para eles não há nenhum problema. Aqueles que podem fazer um meio termo com Maya, para eles não há nenhum problema. Mas para aquelas personalidades elevadas, especialmente grandes devotos como Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada, etc., eles se tornam o alvo de ataque. Vocês podem se lembrar de que maneira cruel, quantas atividades desumanas foram feitas por aqueles Goshais de Navadvip. Eles tentaram atacar Prabhupada com tijolos, pedras, paus. Por quê? Porque Prabhupada queria falar a verdade absoluta. Atualmente, a situação está tão contaminada. Realmente é muito difícil encontrar um homem que esteja pronto para aceitar pelo menos a verdade material. Não estou falando da verdade absoluta, mesmo a verdade relativa, eles não estão prontos para aceitar aquilo que é bom, aquilo que é ruim, o que é certo, o que é errado. Eu já falei isso no último Katha. Nós estamos na Kali Yuga, muito perigosa. É difícil encontrar um homem que está pronto para aceitar até mesmo a verdade relativa, o que dizer da verdade absoluta. Prabhupada diz que pregação significa você terá que glorificar os pés de lótus de Guru Padma e de todo o Guru Varga. Se eu tentar atrair as pessoas aos meus pés de lótus, isso não é uma pregação verdadeira. Se eu tentar
atrair as pessoas para os meus pés de lótus, isso não é uma pregação verdadeira. Atualmente, as pessoas têm medo de se aproximar de um político. Atualmente, as pessoas têm medo de se aproximar de um advogado. Elas têm medo de se aproximar da polícia. Elas têm medo de se aproximar de um sadhu também, porque elas sabem que não vão conseguir nenhuma solução. Mas mais problemas podem surgir. É muito raro encontrar um sadhu que não tem nenhum auto-interesse, um interesse pessoal e vai tentar te proteger. E mesmo se ele tentar te proteger, mesmo assim não há garantia de que, mesmo depois de escutar Harikatha ano após ano, a ver o idealismo dele, e mesmo depois de ter falado que o idealismo desse sadhu é único, é inigualável, mesmo depois disso, se o sadhu não estiver atendendo ao seu interesse pessoal, você pode chutar a cabeça dele e ir embora. Essa é a situação atual. Atualmente a situação é tão contaminada, e não apenas isso, mas eles querem tentar destruir todo o campo da pregação. Uma situação muito perigosa. Atividades desumanas têm sido feitas. Mesmo assim, nós não vamos nos vingar de ninguém. Nós temos que tolerar tudo. Eu disse também, Jesus Cristo, ele estava pronto para enfrentar qualquer problema, qualquer eventualidade. Mas nós temos que perdoar, porque uma alma condicionada pode fazer qualquer coisa a qualquer momento. Não há nenhuma garantia. Nenhuma garantia. Mesmo depois de ouvir centenas, milhares de Harikathas, Prabhupada diz, mesmo depois de ouvir milhares de Harikathas, fazer os comentários apropriados, saber todos os Siddhantas, a pessoa vai cometer uma ofensa e pode ir embora. E Prabhupada dizia, talvez seja porque eu não tenho capacidade para libertá-los. Então, por isso eles foram embora. Do contrário, por que eles iriam embora? Porque eu dei tanta energia para salvá-los. Outro dia, mesmo depois de falar 5 horas de Harikatha, eu corri atrás deles para servi-los, para tentar salvá-los no Haribhajana, mas mesmo depois disso não há garantia. Isso é o que significa Haribhajana. Preste atenção. Nem todo mundo pode fazer Haribhajana. Mas todos podem fazer Haribhajana se não houver duplicidade, nenhum problema, as pessoas podem fazer, mas isso é muito raro. Como um Guru Varga, um membro do Guru Varga, é o meu dever te guiar da maneira apropriada. Eles não conseguem encontrar nenhuma ocasião que eu não tenha agido como um Guru Varga. Você pode colocar milhares de pais de um lado da balança e eu do outro lado da balança e você vai ver qual lado é mais pesado. Mesmo assim, não há nenhuma garantia. A parada, a ofensa é tão perigosa, então mesmo assim não há nenhuma garantia que as pessoas podem ficar, fazer Haribhajana. Eu nunca vou a nenhum local. As pessoas estão me procurando, vêm até mim. Mesmo depois disso, as pessoas receberam algum serviço de mim. Então, como Guru Varga, eu fiz o meu dever. Mas é bom que você assumiu a responsabilidade e você está dando a responsabilidade para os seus irmãos espirituais. Isso é muito bom. Por que você não fez isso antes? Era o seu dever. Por que você não fez isso? Eu não sou seu irmão espiritual. Como um Guru Varga, o meu dever era te salvar por enquanto. O primeiro pedido é que nós temos que abandonar todas as concepções materiais. A gente não consegue transcender o pensamento material. Esse é o problema. Todo o tempo, pensamentos materiais vêm contaminar o nosso coração. E assim a gente não consegue
cantar Harinam, não conseguem respeitar Guru Vaishnava. As pessoas estão sempre achando problemas e querendo atacar Guru Vaishnava. Eles estão procurando uma oportunidade para atacar Guru Vaishnava. Prabhupada diz em Bengali: ajudar um devoto em aumentar a sua fé em Guru Vaishnava é muito difícil. Eu sei, eu já dei o sangue, eu não estou falando Harikatha, eu estou dando sangue para vocês todos, o dia e noite inteiros. É uma tarefa muito difícil ajudar uma Jivatma a desenvolver a fé em Guru Vaishnava dia após dia, enquanto, depois de ouvir Harikatha, algum Maharaj, algum Acharya pode quebrar a fé deles. Eles podem ir embora. Por que não? Você pode fazer o que você quiser, não tenho nenhuma objeção. Não tenho nenhuma objeção. Todo julgamento está nas mãos de Balaji Maharaj, Baladeva. No dia do Akshaya Tritiya eu estava dizendo que nós não temos o direito de punir ninguém. Toda a punição, qualquer tipo de julgamento deve vir de cima, de Balaji Maharaj. Balaram, eu quero ver tudo sob o suporte de Baladeva. Por isso que eu nunca estou agitado, estou sempre tranquilo. Eu não estou agitado porque eu posso ver Baladeva por trás de tudo. Por isso eu não estou bravo. Nunca estou bravo. Tudo bem. É a minha sorte. Talvez eu não tenha feito nenhum seva para eles, por isso que eles me chutaram. Sim. É bom para você que você está indo se juntar àquele grupo. Você vai conseguir grandes facilidades, sem problema. Prabhupada costumava dizer que se livrar de história e alegoria, ir além do plano de história e alegoria, é o que significa Hari Bhajan. Transcender o plano da história e da alegoria é o que significa Hari Bhajana. Uma série de eventos materiais é o que significa história material. É por isso que eu não tenho nenhum interesse em saber quem está se juntando a mim, quem está indo embora. Se a pessoa não está enviando algo para mim, a pessoa fala, não envie nada para ele, o comportamento do Maharaj é muito ruim. E eu acho isso muito bom, porque no fim das contas nós vamos discutir o Brihad Bhagavatamrita, né? Dia após dia nós estamos tomando veneno. Como nós podemos compreender o Brihad Bhagavatamrita? Se as pessoas não têm nenhum senso comum, se elas não conseguem entender a dignidade excelente de Guru Vaishnava, é melhor que elas vão embora. Por que elas estão se juntando? Se uma força maligna está desencaminhando eles e que eles vão parar de fazer seva, muito bom. Eu fico muito feliz. Eu não preciso desse tipo de pessoas me ouvindo Harikatha. De toda maneira, eles vão morrer. Prabhupada costumava dizer que as pessoas comuns podem ter que esperar milhares de nascimentos. Prabhupada não é sarradia. Um sarradia pode dizer tantas filosofias, venham, venham, mas Prabhupada diz, quando ele enviou um pregador genuíno, aqueles que têm grande fé em Prabhupada e no Guru Varga, quando eles foram para pregar pelo conselho de Prabhupada, isso é o que significa pregar, né? Sem criticar ninguém, eles têm esse poder para pregar e para estabelecer o Siddhanta num nível elevado. Prabhupada diz, vejam, não falem sobre tópicos muito elevados, porque as pessoas comuns, elas terão que esperar milhares de nascimentos para entender a verdadeira identidade da devoção pura. Não é a falha deles. Eles me chutaram e foram embora. Muito bom. A culpa não é deles. Tem que ser assim.
Do contrário, como as pessoas podem entender o que é devoção pura, o que é kapat bhava, o que é a hipocrisia? Como as pessoas podem entender? Tem que ter esse contraste. Se não houver a escuridão, as pessoas não podem entender as glórias da luz. Não é tão fácil digerir a verdade absoluta. Posso usar tilaka, mala e mostrar que eu sou um devoto é muito fácil. Mas se estabelecer em Tattva Siddhanta, na verdade absoluta, é algo muito elevado e difícil. Prabhupada diz, elas terão que esperar milhares de nascimentos para entender a verdadeira Swarupa, a verdadeira identidade da devoção pura. Eu estou dizendo, né? Se para proteger uma pessoa do Guru Varga, eu tiver que criticar todos os outros Guru Vargas, aqueles que serviram tanto a Prabhupada, isso é bom ou ruim? As pessoas não têm nem esse senso comum. Eu não estou insultando ninguém. Eu estou dizendo indiretamente, porque esse é o conselho de Krishna. Indiretamente, eu tenho o direito de estabelecer o Siddhanta. De maneira indireta, eu posso estabelecer, eu tenho o direito de estabelecer o Siddhanta. Ninguém pode me interromper, me impedir de fazer isso. Eu não estou brigando diretamente com ninguém. Esta é a ordem de Prabhupada e Bhaktivinoda Thakur. A menos que você seja 100% inclinado aos pés de notas de Prabhupada e do Senhor Supremo, você não pode falar sobre a verdade absoluta. Isso não é uma brincadeira. Você pode memorizar alguma verdade absoluta e falar, não é isso. Não é tão fácil. Algo que você quer falar, então você pode falar? Não, você tem que se estabelecer na verdade absoluta. As pessoas podem até te matar, eles são máfias. Eles têm criminosos junto com eles, mas o Senhor Supremo está lá também. Ramanujacharya também deram veneno para ele junto com a Charanamrita, mas mesmo assim Ramanujacharya foi salvo. Eles quiseram matar Ramanujacharya. Mesmo assim, pela misericórdia de Bharadraj Bhagavan, Kuresha, o discípulo dele, tomou a responsabilidade de resolver este problema. Dessa maneira, o dever de um discípulo genuíno é proteger e preservar e glorificar toda a incomparável dignidade de Guru, Vaishnava e da Sampradaya. Esse é o significado de pregação. O que as pessoas ingênuas podem entender? Elas não conseguem entender, elas vão ter que esperar milhares de nascimentos. Ou podem entender neste nascimento se elas forem sinceras. Mas eu acho que nem todo mundo pode ser sincero. Agora mesmo eu estava falando que o que dizer da verdade absoluta? As pessoas não podem aceitar nem mesmo a verdade aparente, a verdade geral, a verdade relativa. Tem acharyas que estão lá me glorificando. Oh, você está recebendo toda a misericórdia do Guru Varga. Eles escreveram cartas para mim. Você é o suporte das almas condicionadas dos estrangeiros. E pelas costas eles estão aconselhando os outros. Não vá. Ele está fora da Sampradaya. Sim, eu estou fora da Sampradaya. Realmente eu estou fora da Sampradaya. Você está dentro da Sampradaya. Você serviu muito Prabhupada e o Guru Varga e a Sampradaya. Seu grande tolo. Eu estou fora da Sampradaya. A minha Sampradaya é com Prabhupada, Bhaktivinoda Thakur, Kesha Goswami Maharaj. Essa é a minha Sampradaya. De toda maneira, eu vou me retirar, eu já disse muitas vezes. Se eu ver que você tem duplicidade, eu vou me retirar. Muitas vezes eu já disse. Não posso parar de falar Harikatha pela ordem de Prabhupada e do Guru Varga, e vários devotos estão pedindo. Então deixe eles fazerem o que eles quiserem. Balarama, Nityananda está lá. Ele pode assumir a responsabilidade por eles. Eu não tenho desejo de receber dinheiro, posição, discípulos, ir para outros países. Então eu vou continuar falando. Primeiro ponto, Prabhupada está dizendo, nós devemos ir além de história e alegoria. Alegoria significa
aquelas invenções da nossa mente de coisas boas, coisas ruins, sem nenhum fundamento. Então, esse é o primeiro ponto. Nós estamos fazendo ambos. Às vezes tentando fazer Hari Seva, Guru Seva, Bhagavat Seva, e às vezes nós vamos nos apegar à Maya. A série de acontecimentos, de assuntos vazios, de pessoas que estão criticando umas às outras na internet. Na minha infância eu aprendi com os meus pais, se você não pode fazer nenhum bem para alguém, você não deve fazer nenhum mal também. Eu aprendi na minha infância, mas eu acho que eles nunca aprenderam, porque eles não podem fazer nenhum bem, mas eles podem quebrar a fé dos outros. Quebrar a fé daqueles que estão seguindo o Bhakti-Dharma. Mas qual punição eles vão receber por isso? Isso é depois. Eles estão fazendo esse serviço de quebrar a fé dos outros. Muito bom, sem problemas. Uma gota de Bhakti é mais importante do que bilhões de dólares. Você entende isso ou não? As pessoas tolas entendem isso ou não? Se você colocar bilhões de dólares de um lado e uma gota de Bhakti, é ainda mais valiosa. Certa vez um Maharaj, eu ouvi um Maharaj, eu estou na Vyasasana, não estou mentindo, o Maharaj falou: Maharaj, tempo é dinheiro. Ah, realmente você entendeu isso depois de servir Sadhguru? Eu nunca cheguei a essa conclusão. Você entendeu isso, né? Que tempo é dinheiro. Ok. Mas Prabhupada diz que tempo é vida. Nós não temos tempo para brigar com ninguém. Nós devemos continuar falando Harikatha. Nós podemos responder a essas atividades desumanas, porque Prabhupada fazia isso, Srila Keshava Goswami Maharaj fazia isso, então nós podemos responder. Nós não temos tempo para brigar com ninguém, porque tempo é vida. Cada fração de segundo nós devemos usar para Hari Bhajan. Nós não temos tempo. Atualmente, eu estou sempre pensando o que fazer, o que não fazer. Esta é a situação. Por todo o mundo, dia após dia, tem uma cortina negra vindo e cobrindo a verdade absoluta. Tem um grande grupo, Prabhupada diz. Prabhupada diz, mesmo se o mundo inteiro me abandonar, não vou abandonar a verdade absoluta. De qualquer maneira, eu vou ter que ir embora deste mundo. Eu não vou poder ficar aqui. Então, eu tenho que ver tudo, todos os incidentes com Anantadeva por trás, né? Eles estão buscando alguma facilidade temporária, mas eu estou buscando uma facilidade para a eternidade. Eu quero ter essa facilidade de Anantadeva. Então, história significa um fluxo de acontecimentos. Quem pode transcender este fluxo de acontecimentos? Ninguém. Se você quiser transcender a história, você tem que se estabelecer em Haribhajana, mas você não consegue fazer isso. Você quer fazer os dois. Você quer tomar leite e fumar tabaco. Prabhupada conta essa história. Ah, eu quero fazer ambos. Mas eu nunca permito que as pessoas façam isso, então por isso eles brigam comigo. Pergunte para eles, qual é o problema? Por que você expulsou o Maharaj? Você pode dar alguma evidência e tocando Shalagram? Se algum Maharaj quiser me atacar, eu trago a Shalagram Shila. E aí você pode tocar essa Shalagram Shila e dizer, e me diga qual é o seu relacionamento comigo. Você é meu guru? Ou você é meu irmão espiritual? Qual é o seu relacionamento comigo? Descubra isso primeiro. Eu nunca me preocupo com poder financeiro. Hoje eu posso ter algum dinheiro e amanhã posso ser um mendigo. Como aqueles que antes eram mendigos e agora têm muito dinheiro, esse é o poder deles. Então agora eles podem fazer o que eles quiserem. Então, antes de tudo, a gente tem que ir além
dessa série de acontecimentos que acontecem ao nosso redor. Apenas então a gente poderá fazer Hari Bhajana. Ambos, se a gente quiser beber leite e fumar tabaco, isso não é permitido na Gaudiya Mata. Eu acho que vocês estão fora da Gaudiya Mata, vocês não conhecem esse sistema. Na Gaudiya Mata, no Gaudiya Bhajana, Sarasat Gaudiya, é uma verdade estabelecida. Aqueles que não puderam suportar Prabhupada foram embora. Nem todo mundo pode fazer Hari Bhajana. Alguém pode fazer o Bhajana de Maya. Rabindranath Thakur, o grande poeta, escreveu: ele está escrevendo que se ninguém vier, você está... Se eu estiver seguindo Prabhupada, Bhaktivinoda Thakur, e ninguém vier, eu não vou ligar para isso, eu vou continuar marchando em frente, sem olhar para trás. Se alguém quiser me seguir, tudo bem. Mas você não deve esperar que alguém siga essas regulações tão difíceis. As pessoas são sarradias. Se elas quiserem fazer, elas podem fazer. Mas se não tiverem nenhum interesse, ok, elas podem ir se perder nesse mundo infinito. Uma alma tão pequena e com tanta vaidade, com tanto falso ego, uma alma tão infinitesimal, nesse mundo infinito, e com esse ego tão grande, com essa vaidade tão grande, eu fico impressionado, eu rio disso. Muito bom. Então, a primeira questão é, se você quiser entender todo o mistério do Brihad Bhagavatamrita, primeiro de tudo você tem que obedecer este ponto que o Prabhupada disse. Antes de tudo, o Prabhupada diz isso. Se libertar de história e alegoria é o que significa bhajana, e ninguém consegue superar isso. De alguma maneira as pessoas se envolvem nesse tipo de criticismo, de atividade caprichosa, a pessoa pode fazer alguma sabotagem, sim, é o privilégio da pessoa, elas podem fazer isso. Mas eu estou em paz, não tem nenhum problema. O verso que eu comecei, ele é muito importante, embora seja do Niti Shastra. Aquele cujo coração é sempre suave, está chorando pelos outros, tentando fazer algo concreto pelos outros. Aquelas pessoas filantrópicas, você pode falar que seria isso, mas agora eu estou falando sobre Guru Vaishnava. Aquelas personalidades, aqueles homens, o coração deles está sempre pensando no benefício das pessoas comuns. Eles sempre querem fazer algo bom. E o que dizer de Hari Bhajana? Eu sou compelido a falar Deshabandhu, Netaji Subhash Chandra, Sarojendra Naidu, Balabai, todas essas grandes personalidades, eles não são 100% espirituais, têm algum toque de espiritualidade. Atualmente, você não encontra nem esse tipo de personalidade. O que dizer de um devoto? Devoto significa alguém que todo mundo pode adorar essa personalidade. Até os semideuses adoram o devoto. Mesmo os semideuses não conseguem entender qual é o humor de um Vaishnava puro. Jagannatha Das Babaji Maharaj, Bhaktivinoda Thakur, Gaura Kishore Das Babaji Maharaj. Quem pode entender o humor deles? Por todo o mundo, se você buscar esse tipo de cosmopolita, essas grandes personalidades, isso é algo muito raro. Então, o que dizer de um devoto puro?
Sempre que um devoto puro vai embora deste mundo, nós choramos e dizemos, como Mahaprabhu disse. Mahaprabhu disse para Prithvi Devi, Prithvi, Haridas foi embora, isso significa que a Terra perdeu uma joia e a Terra ficou vazia. E não há como preencher este vazio. Ou talvez seja possível, mas como as pessoas podem entender quem é um Vaishnava? Qual é o critério? Quem pode entender? Não há nenhuma corte onde você pode ir e entender quem é um Vaishnava e quem não é. Um Prabhupada é conhecido, um Vaishnava é conhecido pelo seu idealismo, pelas suas atividades. As pessoas ignorantes não conseguem entender quem é o Vaishnava. Elas estão sendo sempre influenciadas por alguma força negativa, como fantasmas. Então, mesmo no presente, é difícil encontrar esses grandes cosmopolitas. Eu não estou mentindo. Então, um devoto puro é tão raro. Como nós podemos entender que o mundo inteiro entenda um devoto puro? Eles podem ir contra o devoto puro. Como eles podem entender? Eles não têm nenhuma ideia. Prabhupada diz, eles podem ter que esperar milhares de nascimentos para entender a verdadeira identidade do Bhakti, para entender um devoto puro, as atividades de um devoto puro. Mesmo semideuses não podem entender, então qual é o erro da sua parte? Você esqueceu todo o amor e afeição de Maharaj. Mesmo em sonhos, eu não poderia imaginar algo assim. Mesmo assim, não estou agitado. Isso é muito bom. Tudo acontece para o meu bem. Tudo o que acontece é para o meu bem. Não há nada ruim. Eu tenho que pensar sempre de maneira positiva. Ver as coisas negativas de maneira positiva. Ver as coisas negativas de maneira positiva é chamado Vaikuntha Darshana. E ver coisas positivas de maneira negativa é Maya Darshana. Dessa maneira, o coração deles é muito macio. Eles estão pensando no bem de toda a humanidade. Eles não têm um cálculo de ganhos e perdas dentro do coração deles. Eles estão apenas pensando em como beneficiar as pessoas. Prabhupada costumava dizer aquelas pessoas perversas, pessoas demoníacas, para elas, o Krishna Bhakti pode transformá-las se elas não cometerem nenhuma ofensa. Tem vários incidentes no Purana, no Bhagavatam, as pessoas que faziam atividades desumanas. As pessoas agindo de maneira que mesmo um animal feroz não agiria. Mesmo assim, essas pessoas podem ser transformadas por um devoto puro, mas você não pode ser transformado porque você é hipócrita. Mas eles podem ser transformados, como o caso de Naradi, que conseguiu transformar o coração daquele caçador. Haridas Thakur conseguiu transformar o coração de Lakshahira. Vários exemplos eu posso dar, que eles foram bem-sucedidos, desde que as pessoas sejam nishkapat, sejam sinceras. Esse é um ponto fundamental. Então, o verso que eu comecei, quero encerrar essa discussão e começar e entrar no Brihad Bhagavatamrita. Esse é o plano de fundo. Nós podemos entrar no Brihad Bhagavatamrita, mas não antes de eliminar essas contaminações. Então, nós devemos eliminar as contaminações. Por isso que eu tenho que fazer esse plano de fundo. Antes de estabelecer o Siddhanta do Brihad Bhagavatamrita, essa discussão pode ser realidade como um plano de fundo.
Né? Sanatana Goswami diz: Haribhakti Sudha Panat, Haribhakti Sudha Panat, Deho Doihika Visrute, Tesam Panchabhautik Dehopi Sachidananda Rupati. We will have to reach this point. Nós temos que alcançar essa realização. Follow. Krishna Bhakti Sudha Panat. Harikatha, they think poison. That's why they As pessoas acham que o Harikatha é veneno. rest from Harikatha. Por isso que as pessoas querem descansar de Harikatha. Muito bom, eles são muito inteligentes. Go. Podem ir. Now know my responsibility. Your Agora, responsibility. não é a minha responsabilidade mais. Você deu a responsabilidade para o seu irmão espiritual. Muito bom. So this way actually, Dessa maneira, Harikatha they think poison. Because eles acham que Harikatha é veneno, porque eles não conseguem entender. Se eles escutam Harikatha, eles ficam bravos, não conseguem digerir. So you see, Então, veja, Sanatana Thakur, Sanatana Sanatana Goswami Pada está dizendo that Krishna Bhakti Sudha Panat, on hearing Harikatha continuously, ao ouvir Harikatha continuamente, Krishna Bhakti Sudha Amrito, esse néctar Krishna Bhakti da devoção Sudha por Panat, Krishna, Deho Doihika Visrute, you can forget all your body and você body pode related esquecer todo o seu corpo e os tópicos relacionados ao seu corpo. Então você pode ser bem-sucedido. Ah, você pode conseguir glamour, bilhões de dólares. Você pode ser honrado como um grande Vaishnava. Ah, de quem ele é discípulo? Ah, então ele é um grande Vaishnava. Hoje em dia nós estamos querendo utilizar o nosso Gurudeva. Nós não estamos servindo o Gurudeva. I can touch Salagram and Posso speak tocar Shalagram e that dizer those who are going que to aqueles serve Gurudev que servem Gurudeva, actually, and those na who are not realidade, going to e serve aqueles que Gurudev, não they are servem getting service Gurudeva, from mas que são servidos, que estão recebendo serviço de Gurudeva, serving Gurudev, em they nome are de taking servir service from Gurudeva, Gurudev. eles They estão have sendo to servidos por earn the Gurudeva. reputation of Eles estão Guru utilizando a reputação e os bons votos de Never you Gurudeva. can show me even a single instant. Você não vai mostrar, você não pode me mostrar nenhum instante quando eu quis utilizar Gurupada para o meu próprio benefício. Você não pode me mostrar isso. Krishna Bhakti Sudha Panat Deho Doika Vishrute, Krishna Bhakti Sudha Amrito. Go on drinking and drinking and drinking. Krishna Bhakti é como um néctar, então sigam bebendo este néctar, bebendo este néctar. Eu quis arranjar isso, mas as pessoas não entenderam. Eu nunca quis fazer discípulos, ir para o estrangeiro, nunca quis coletar dinheiro em nome de Hariseva. Qualquer pequena quantia que eu consigo, eu estou utilizando sempre para serviço. Mesmo que recebo para Goshala, eu mando para publicação. Qualquer pequena quantia que chega, eu não estou gastando como um louco. Eu estou usando tudo para serviço no momento apropriado. Então eu quis garantir que houvesse Harikatha contínuo. Nada além disso, eu não tenho inimizade com ninguém. O que eles querem, eu não quero. Então não pode haver nenhuma competição comigo. Aquilo que eles querem, eu não quero. Então como a gente poderia competir? Em nenhum instante eu nunca quis brigar com ninguém. Eu apenas queria falar Harikatha. Se eles ficam bravos ao ouvir Harikatha, isso é outra coisa. Em um só instante, ninguém pode ver em toda a sociedade Vaishnava alguma instante onde eu fui hostil com ninguém. Apenas eu quis dar resposta àqueles que insultaram Guru Vaishnava. Dar uma resposta adequada para que eles calem as bocas deles, para que eles não falem mais nada. Pelo poder de Prabhupada e Bhaktivinoda Thakur, esse é o meu dever. Eu quis garantir Harikatha contínuo, as pessoas escrevendo, fazendo Vani Seva. Não vá a nenhum local, vocês podem se perder, vocês podem morrer. Ninguém poderá te resgatar, você fez muitas ofensas. Ninguém poderá te resgatar. Tenha cuidado. De toda maneira, eu posso dar a oportunidade à minha natureza. Eu posso dar a oportunidade novamente, para que eu possa salvar aquela Jivatma.
Então eu quis arranjar a situação assim como que foi mostrado por Mahaprabhu, Prabhupada Bhaktivinoda Thakur, Harikatha contínuo. Eu não posso te dar nenhuma chance para falar e pensar sobre coisas materiais. Eu sou tão estrito que eu não quero te permitir nenhuma fração de segundo que você tenha a oportunidade de falar tópicos materiais e fazer coisas materiais. Eu sou muito estrito. Então eu quero arranjar essa livraria. Então sigam fazendo serviço, não fiquem olhando para um lado e para o outro. Vocês podem se perder. Mesmo uma fração de segundo, se eu não estiver fazendo Hariseva, se eu não estiver fazendo Hariseva uma fração de segundo, neste intervalo Maya pode entrar e me chutar. A qualquer momento Maya pode entrar e me chutar. Isso é o que acontece. Grandes personalidades espirituais caíram porque nunca quiseram seguir Prabhupada e Bhaktivinoda Thakur, queriam seguir as suas mentes caprichosas. E é por isso que a sociedade deles está nessa situação. Quando você ouve Harikatha continuamente, esse néctar, automaticamente você vai esquecer tudo o que está acontecendo ao seu redor, os tópicos materiais, e o que vai acontecer para esses devotos únicos que esqueceram o sansara material, essas coisas contaminadas ao seu redor. Para eles, embora você possa ver que o corpo deles esteja lá feito dos 5 elementos da natureza, mesmo assim vai aparecer um corpo transcendental, a Prakrita Sharir. O corpo deles é Satchidananda, o corpo espiritual. Sanatana Goswami está escrevendo. Não estou desafiando ninguém. Sanatana Goswami está escrevendo, o corpo deles é Satchidananda. Eles já alcançaram esse corpo espiritual eterno, bem-aventurado, pleno de conhecimento. Então Kali pode tentar criar problemas a todo momento. Como eu já disse, este ponto no auspicioso dia do Akshaya Tritiya, vocês sabem que Parikshit Maharaj deixou Kali ficar em alguns locais. Eu já contei para vocês. Stanani kale dadu dutam panam striyo suna jatra dharma adar jatra dharma chatustraya. But we are busy with these 4 things. Mas nós estamos ocupados com essas 4 coisas. You cannot touch Salagram. Você não poderia tocar Shalagram. Se qualquer pessoa me desafiar, eu não vou discutir com ninguém. Venha, toque a Shalagrama de Nishinradeva e diz que você está falando a verdade. Você tem poder para fazer isso. E imediatamente você vai ter uma resposta de Nishinradeva. Então eu não tenho tempo para brigar com ninguém. Então nós estamos sempre ocupados com essas 4 coisas. Ou seja, apostas. Ou seja, eu tenho muito dinheiro e eu dou esse dinheiro para um empresário, para ele investir na sua empresa. Isso é um tipo de aposta também. Panam, ou seja, nós estamos bebendo os intoxicantes, o intoxicante do reconhecimento mundano. Nós estamos intoxicados com a fama material. Nós estamos habituados a receber esse reconhecimento mundano falso.
Yashits, nós estamos sempre tendo relacionamentos onde a gente pode desfrutar indiretamente. Ishuna, Jiva Hinsa, violência contra a entidade viva. Prabhupada diz que existem vários tipos de Jiva Hinsa, ou seja, aquelas pessoas que matam uma galinha para comer, ou matam um cachorro para comer. É um tipo de crueldade. É Hinsa. Mas Prabhupada diz que é ainda mais perigoso quando, na linhagem espiritual, alguém quando uma Jivatma não permite que a outra siga a linha de Bhakti puro, quando ela desencaminha alguém. Se eu souber que na mata alguém está fazendo algo errado, está desencaminhando alguém, e eu gritar com ela, isso é minha misericórdia, isso não é uma atividade desumana. Se eu disser, por que você está aconselhando ele dessa maneira, como o Prabhupada, Keshava Maharaj? Se alguém disser, você não conhece a etiqueta Vaishnava, ok, você é um Vaishnava então. Todo julgamento está na sua mão. Bhagavan te apontou como o julgador de quem é um Vaishnava e quem não é, né? Um julgamento tão barato. Então Prabhupada diz que isso é ainda mais perigoso, porque existem aqueles que estão fazendo uma crueldade com o corpo das divas. Ou seja, de acordo com o karma, aquelas divas estão nascendo naquele corpo, e você atacar este corpo também é Jiva Hinsa, mas isso não é tão grave. Mas, se alguém fizer Jiva Hinsa com a Jivatma, com a alma espiritual, ou seja, aquela Jivatma quer seguir um Maharaj no caminho certo e você desencaminha ela, este tipo de Jiva Hinsa nunca pode ser comparado com essa Jiva Hinsa comum que as pessoas fazem. Ou seja, não de forma de um sannyasi, não de forma de um acharya, de um babaji, de brahmachari. Este tipo de Jiva Hinsa, Prabhupada diz que é o maior. Aquela Jivatma deve ser guiada de maneira apropriada por um pequeno reconhecimento, por um pratista que é como fezes e urina. Eu não posso desencaminhar um devoto que está caminhando na linha de Bhakti-Dara só para ser reconhecido como um grande acharya. Se você faz isso, você pode ir para o inferno e levar seus seguidores consigo, não tem nenhum problema. Isso é Jiva Hinsa, algo muito perigoso. Então, o corpo desses devotos é Satchidananda. Embora a gente ache que Keshava Maharaj é material, Shanta Maharaj são materiais, nós temos essa audácia. Se alguém está falando que eles não são nem mesmo seres humanos, né, Maharaj, pelo menos você podia dizer que uma pessoa ali fez algo de errado com você e você não quer ter relação com ela, mas você não pode ofender toda a sociedade. Como você pode falar assim? Talvez você pode dizer, aquele Maharaj fez algo que eu não gostei, por isso que eu não quero me relacionar com ele. Isso você poderia ter dito. Mas você quer criticar toda a sociedade? Como é possível? Quem pode tolerar isso? Maya Devi também não vai tolerar isso, ela vai te punir. Nós estamos habituados a ouvir o que é falso. Estamos habituados a ouvir Harikatha falso. Então, aquelas pessoas que têm um coração tão macio e estão sempre pensando em toda a sociedade, em todas as almas condicionadas, como eu posso fazer algum benefício para eles? Não consigo fazer nada de bom para eles. Mas, atualmente, Prabhupada diz,
O que acontece é, eu não posso fazer nada de bom para as pessoas, mas eu só posso fazer coisas ruins. Prabhupada diz, não sou eu que digo. Eu posso fazer mal, não posso fazer nada de bom. Não é uma pregação concreta, mas eu posso fazer algo prejudicial para quebrar a corrente. Muito bom. Balaji Maharaj está lá vendo tudo. Balaji Maharaj disse para Duryodhana. Balaji Maharaj diz que ele vai punir com a vara apropriada aqueles animais que perderam seu discernimento. Dessa maneira, aqueles que têm um coração muito generoso, que querem fazer algo de bom para o público, atualmente a situação é que se você for uma pessoa muito importante em toda a Índia, mesmo assim, o grupo opositor pode te matar, pode falar todas as asneiras, te xingar, como se você fosse um cachorro. É uma pessoa honrável. Talvez um governador da Bengala, talvez seja o presidente da Índia, mas se ele estiver contra mim, eu tenho algum interesse pessoal, então eu vou falar asneiras contra ele. Eles não têm nenhuma etiqueta, nada. Querem ensinar etiqueta para os outros. Eles próprios não têm nenhuma etiqueta. Então por que a gente está agindo com essa duplicidade? Sadayam hidayam jasso vacha sattvaja, whose speech is always full of truthfulness. Aqueles cujo discurso é cheio de verdade, sempre falam a verdade. E o corpo deles, corpo, as palavras, os pensamentos, são dedicados, né, no Kayaha significa corpo. O corpo está sempre ocupado fazendo algum serviço para os outros. Mas como na visão Vaishnava a gente inclui que se o corpo, a mente e as palavras estão sendo ocupadas em Hariseva, isso é bom. Kayaha Manovakya. Né? Existe este verso do Niti Shastra, um conselho geral. E o que Kali pode fazer? Desde o início, eu estou na Vasyasana, eu sei muito bem. Porque Maya Devi está aconselhando eles. É por isso que eles estão fazendo seus planos de acordo com isso. Mas esteja certo que eu estou recebendo um conselho divino de cima. Então eu sei qual é o próximo passo deles. E de acordo eu mudo a minha estratégia de pregação. Essa palavra, estratégia, não é aplicável, porque eu sei que não há nenhum inimigo. Algum Maharaj pode usar essa palavra, estratégia. Eu não uso essa palavra, mas estou dizendo... de toda maneira, eu acredito que todos são favoráveis para mim. Não há nenhum inimigo. Então veja, se o corpo estiver dedicado ao serviço do país, dos compatriotas, isso também é bom. Há algum toque de espiritualidade, mas eu estou apenas ocupado com o meu cálculo pessoal de ganhos e perdas e da minha sociedade. Mas qual era o idealismo dos Goswamis? Qual era o idealismo de Guru Padma? Eles não têm nenhuma noção sobre isso. As almas condicionadas estão sempre olhando para fora, tentando achar falhas no mundo externo. Prabhupada diz, esta é a natureza de uma alma condicionada, é ver falhas nos outros. Eles nunca conseguem ver falhas neles mesmos. E Guru Vaishnava, quando falam a verdade absoluta, isso não é criticismo.
Isso é para o benefício absoluto dos outros. Não se confundam a esse respeito. Se eles não disserem a verdade, quem entenderá qual é a verdade absoluta e qual não é? Eles vão pensar, ok, aquela sociedade é espiritual também, mas o Guru Varga não fala assim, ele fala, é uma sociedade material. Shanta Goswami Maharaj dizia, isso é uma organização comercial, não é espiritual. Não tem nenhum benefício espiritual lá. Se até hoje você não entendeu qual é o benefício espiritual, qual é o seu benefício de estar nessa sociedade? Então, aqueles que estão dando a vida para a pátria, isso também é apreciável, embora não no nível espiritual. Mas nós estamos buscando lucros e estamos matando uns aos outros apenas por algum lucro pessoal. Cada pessoa deveria pensar no benefício de toda a sociedade Gaudiya, mas as pessoas estão ocupadas só com a sua sociedade. Você pode se lembrar, eu estava falando sobre as glórias de Vrindavan. Barha pira natavara vapu karnayo karnikaram pittad vasakanaka kapi sambai jayantin chamalam randhana vena radar sudaya purayana gopa bindvai bindarannam sabadaramanam pravishadikitaki barha pira natavara vapu karnayo karnikaram Viddadavasakanakakupishambai jayantinchamalam Randhana vena radar sudaya Purayana gopa bindai Bindarannam sabadaramanam Pravishad gita kirti. To enter, before we get entry into Vrindavan, all that. Antes de entrar em Vrindavan, nós devemos nos libertar de todas as contaminações. A gente não consegue entrar nem mesmo no céu material. Aqueles yogis estão entrando na refulgência impessoal. Mas nós não conseguimos entrar nem nessa plataforma. Eu não quero enganar vocês, por isso que eu digo isso, para que vocês possam se preparar, embora seja tarde. Mesmo assim, nunca é muito tarde. Embora vocês já estejam atrasados, mesmo assim nunca é tarde demais, nós devemos ter esperança. Toda a sua vida espiritual, todos os seus julgamentos estão errados. E agora, se você quiser entrar em Vrindavan, isso é um tipo de piada. Eu não sou um palhaço, eu não quero fazer nenhuma brincadeira com você. Eu quero falar sobre o absoluto. Não é tão fácil. Enquanto Prabhupada dizia, pode demorar milhares de vidas, milhares de yugas, para você entender o que é Bhakti genuína. Do contrário, você poderá brigar comigo. O sintoma de um devoto puro é que ele pode automaticamente identificar o humor de uma pessoa ao vê-la. Ele pode identificar que ela está errada, se ela está certa. Mas você não consegue entender, você está sempre usando o seu cérebro. Mas o cérebro deles vem de Prabhupada, Nityananda, Gauranga. Por isso que eles podem identificar imediatamente que aquilo não é Bhakti. Que aquilo não é pregação, não é Bhakti, está errado. O mundo inteiro pode ficar revoltado com isso, mesmo assim Prabhupada não vai te dar nenhum certificado. Então, antes de entrar em Vrindavan, nós teremos que esperar e ver o que Prabhupada diz, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami, e que todo o nosso Guru Varga genuíno diz. Você tem que esperar e ver, você tem que se preparar, você tem que se entregar aos devotos puros. Você não tem nenhum guru, e se você tiver um guru, é um guru falso.
Você tem que conseguir um guru verdadeiro. Se não houver nenhum Sadguru na sua vida, não há nenhuma possibilidade de você entrar em Vaikuntha Dham ou em Goloka Dham, nenhuma possibilidade. Então, antes de tudo, eu sei que é uma tarefa difícil para vocês, que vocês não conseguem tolerar se refugiar aos pés de lótus de um devoto puro, porque um devoto puro nunca pode fazer nenhuma concessão com Maya. Mas você quer convidar Bhakti junto com alguma Maya. Mas um devoto puro não pode fazer isso. Então, naturalmente, você vai se separar deles e vai fazer uma sociedade separada. Eles querem ser separados, são sortudos. Então veja, antes de eu entrar em Vrindavana, na floresta de Vrindavana, quanto sangue, quanta dedicação eu tenho que ter, vocês não têm nem ideia. É por isso que eu disse, se você se pensar uma Gopi por que alguém te aconselhou, então por isso que eu disse da frase de Prabhupada que você tem que se libertar de história e alegoria. Isso é um tipo de alegoria. Eu não posso enganar vocês. Então, aquele cenário de Vrindavana eu quero projetar na frente de vocês. Esse é o maior dos locais. O local mais querido de Krishna. Bhagavan fica em Vaikuntha, Bhagavan está dentro do coração do devoto, tudo bem. Mas Vrindavana é o local onde Bhagavan está fazendo seus passatempos livremente, tocando a flauta todo o tempo, cuidando das vacas, brincando com os Vrajavasis, os vaqueirinhos e as Gopikas, fazendo as danças. Tem Jamuna, tem Govardhan. É uma terra completamente decorada, eternamente decorada. Não é que foi decorado ontem. Não, é totalmente decorada e eternamente decorada. Então, certa vez, houve uma competição onde todos os tirtas, os locais sagrados, eles nomearam como Tirtharaj, o rei dos locais sagrados, como Prayaga. Então, fizeram um encontro e fizeram um abhisheka, um banho cerimonial para Prayagaraj. Mas lá todos os locais sagrados vieram e Mathura não veio. Mathura eu quero dizer Mathura Mandala, ou seja, aquela área mais abrangente que no centro dela está Vrindavana. Então Mathura Mandala não foi para conceder esta cerimônia, essa guirlanda, né, para Prayaga, ou essa aclamação. Então todos os tirtas, todos os locais sagrados, eles decidiram. Eles pensaram, né? Bhagavan falou para a gente vir e glorificar Mathura, mas glorificar Prayagaraj e Mathura não veio. Então vamos reclamar para Bhagavan. E eles reclamaram para Bhagavan. E Bhagavan falou, o que vocês querem dizer, seus tolos? Mathura é minha casa. Vrindavana nunca pode ser comparado com nenhum outro local. Não falem esse tipo de coisa. Eles queriam que Mathura fosse punida, né? Você quer comparar Mathura com Elihabad? Vocês não entendem qual a glória de Mathura? E o que dizer de todas as lilas que aconteceram em Mathura? Simplesmente por Bhagavan Sri Krishna ter nascido em Mathura, Mathura já se torna excelente. E nós não podemos comparar Mathura com nenhum outro local. Então eu gostaria de projetar na frente de vocês toda a imagem de
matura, mas vocês não podem entender o sânscrito, então vocês devem prestar atenção no que eu digo. Todas as penas de pavão ficam ali na cabeça de Krishna e Balaram. E todas as mulheres sentem atração por Krishna, Natavaraveshya. Tem essa forma como o melhor dos dançarinos, o maior dos heróis. Entre todos os heróis, ele é o maior de todos. Karnikal é um tipo de flor especial que Krishna às vezes coloca no vão da sua orelha esquerda e às vezes na sua orelha direita. Isso está indicando a inquietude de Krishna. Como um jovem que às vezes passa um brinco da orelha direita para a esquerda enquanto está falando com a sua companheira. Então isso está indicando que às vezes Krishna coloca essa flor nesse vão da sua orelha esquerda e às vezes na orelha direita. Kanaka significa ouro. E a luz, como do sol, quando o sol nasce dourado, essa é a cor da roupa de Krishna. E uma filosofia muito secreta que um dia eu posso falar. Posso alguma hora falar sobre este verso? Conception of Brahma. Baraha Pira Natavara. This is now. Anomiddate Abrabapuse Taritambaraya. Here the very, very secret bhava of Brahma. Aqui, o bhava, o sentimento secreto de Brahma, o nosso guru original da nossa Sampradaya. O nosso Guru Varga, Vishanachara Thakur, explica que a cor da roupa de Krishna dourada está indicando que ele está sempre com o Radharani. Então, tudo em Vrindavana, a pena de pavão, a flauta, Jadustajya sajjanamajya patanchu hitva Veju mukunda padavim sutevim bimigram. Todos os Shrutis, Smritis estão buscando os pés de lótus de Krishna. E eles estão buscando uma partícula de poeira dos pés de lótus das Gopikas. Eu gostaria de nascer dentro de Vrindavana na forma de uma erva, de uma trepadeira, para que as Gopikas, quando elas passem, eu tenha a chance de tocar uma partícula dos pés de lótus das Gopikas. Nosso Uddhavaji Maharaj disse isso. Renu está no singular, ele quer uma partícula de poeira. Uddhavaji não está dizendo Renu, ele não está dizendo no plural, ele está dizendo no singular. Ele está dizendo uma partícula de poeira de Vrindavana é mais importante do que infinitos planetas materiais. É muito mais importante.
Até mesmo os mundos espirituais infinitos não valem o mesmo que uma partícula de poeira de Vrindavana. Então nós temos que pensar como nós podemos nos aproximar deste plano. Repetidas vezes temos que pensar sobre isso. E atualmente as pessoas estão sempre ocupadas em coisas materiais, não têm nenhuma ideia. Então quando Uddhava diz isso, quer dizer das glórias de Vrindavana? O que dizer de quando Brahma diz... Preste atenção. Algum dia eu posso falar em detalhes sobre esses tópicos. Brahma está indicando que a cor dourada da sua roupa está indicando que Radharani está lá fundida na forma dessa roupa dourada. Está sempre me dando essa indicação, essa lembrança. Repetidamente eu penso, quando eu olho para você e quando eu vejo sua roupa dourada, eu lembro que Radha está com você, porque Shakti Shakman Maturabed. A energia e o energético nunca estão separados. Então Krishna e Radha estão sempre juntos. Às vezes a gente vê que você não está com ela, mas não é assim. Antaranga Shakti, Swarupa Shakti, Ladini Shakti, Samvit Shakti. Todas as Shaktis estão dentro dele. A todo momento. Ele é o extrato, é a essência de tudo. Então Brahma disse isso. Mas agora eu estou dizendo do Venu Gita. Embora durante o dia você não veja Radharani a todo tempo com Krishna, às vezes ele vai no Surya Kunda, no Radha Kunda, mas ele não está a todo tempo com Radharani. Algum dia eu posso falar dos mantras, ou seja, o fluxo de passatempos, e cada uma dessas lilas são eternas. Algum dia eu posso falar algo sobre isso. Pelo menos vocês podem ter alguma ideia do que é mantra upasana, lila upasana. Então, amanhã eu posso falar sobre este ponto que é muito importante. Tem vários segredos que vocês devem saber. E há uma guirlanda no pescoço, no peito de Krishna, e a joia Kaustuba está lá sempre pendurada também no peito de Krishna. A joia Shivatsas também está sempre lá. E agora eu quero falar da Vajantimala. Vajantimala é uma guirlanda especial, é um tipo de mala ou de guirlanda. E essa guirlanda, ela é feita com 5 tipos de flores diferentes, que são muito aromáticas. 5 tipos de cores, 5 cores diferentes. Né? Sempre que a gente vê uma guirlanda feita de 5 tipos de flores diferentes, com aromas diferentes, cores diferentes, esteja certo que essa guirlanda é Vajantimala. E a Vajantimala não é um objeto inerte. Vajantimala não é um objeto inerte.
Eu estava dizendo do Venu Gita. As Gopikas dizem: como é possível? É um pedaço de bambu seco. Um pedaço de bambu seco, mas quão afortunado esse pedaço de bambu que está sempre beijando os lábios de lótus de Bhagavan. Oh meu Deus, a gente não teve essa chance. Um pedaço de bambu seco. E as Gopikas, com essa inveja amorosa, elas falam dessa maneira. Elas falam quão sortuda é esse pedaço de bambu que na forma de uma flauta está sempre beijando os lábios de lótus de Krishna e bebendo o néctar dos lábios de lótus de Krishna. Nós não temos essa sorte. E cada buraco desta flauta, Krishna toca esta flauta, e quando você está tocando, você tem que tampar um ou outro buraco para tocar um som diferente. Suponha que você quer tocar uma nota, você tem que apertar um buraco. De acordo com a nota que você quer gerar, você aperta um buraco diferente. Preste atenção. Going to give enjoyment. Bhagavan when going to play on flutes. Bhagavan, quando ele toca a sua flauta, ele gera um prazer para toda a Vrajavasi, especialmente os vaqueirinhos e ainda mais para as Gopikas. Porque elas conhecem o significado interno do som que sai da flauta de Krishna. Isso é como uma foto. Minha mãe, meu pai, meus amigos, minha avó, meus irmãos, todos eu peço para vocês, por que vocês estão arriscando ter que nascer infinitas vezes? Esse é o meu pedido. Por que você está arriscando ter que nascer incontáveis vezes? Muito facilmente, nesta vida você pode ser bem-sucedido. Mas por que você está arriscando ter que nascer milhões, infinitas de vidas? É o meu pedido para todos. Meu pai, minha mãe, meus avós, meus amigos, irmão, irmã, todos, minhas filhas. Por que vocês estão arriscando como um tolo? Enquanto vocês têm néctar fluindo por toda parte pela misericórdia de Prabhupada e Bhaktivinoda Thakur, por que tanta miserabilidade está vindo na sua vida? Qual é a razão? Por que você não busca saber qual é a razão? E venha para o fluxo nectário de Harikatha. Então veja. Então Vrindavana é incomparável, insuperável. Nós não temos palavras para glorificar Vrindavana.
Vrindavana é a própria glorificação de Vrindavana. Nós não temos palavras para que possamos glorificar apropriadamente Vrindavana e projetar a imagem na frente de vocês. Não temos essa capacidade, é impossível. Existe uma imagem que Shukadeva Goswami projetou, é possível para ele. Ele quer mostrar. Depois de todo o dia, né, Krishna está voltando. Krishna, de manhã, ele foi levar as vacas para pastar com todos os vaqueirinhos e as vacas e os bezerros. Krishna foi para pastar as vacas, pastorear as vacas, 9h30, 10 da manhã. Quando Krishna está voltando, 4 da tarde, né, fizeram todos aqueles passatempos. Então Krishna vem correndo com todos os vaqueirinhos e as vacas. E eles vêm correndo com grande amor. Those coward boys, they are also running, cows, they are also running, Krishna also running, Balarama also running. Krishna, Balaram, as vacas, os outros vaqueirinhos, todos correndo. E o corpo deles está cheio de poeira. Mas todas as partículas de poeira de Vrindavana que estão no corpo inteiro deles, no cabelo deles, eles estão ali voltando e Krishna está tocando a flauta e dando um entusiasmo crescente para todos, todos estão apreciando muito. Eles estão todos muito entusiasmados, dançando. E tem essa imagem projetada por Shukadeva Goswami, que Krishna está voltando de Vrindavana. Essa maravilhosa imagem. E as Gopikas estão olhando secretamente os pés de lótus e o rosto de Krishna. Elas não podem fazer isso na frente de todos os Vrajavasis mais velhos, elas têm vergonha. Dessa maneira, eu não pude glorificar Vrindavana 100%. Mesmo assim, eu comecei a glorificar Yamuna, Govardhan. Mesmo assim, eu tive que voltar e glorificar Vrindavana mais uma vez. Priyatamam mati sadhu shvanto vaikuntha vasat ramayati sada gapalayan yatra gopihi sarita madhura venu vardayan premurase. That is the only place. In Vaikuntha there is no ras. Vrindavana é o único local. Em Vaikuntha não há raça, em Gokula não há raça, em Mathura não há raça, em Dwaraka. Dwaraka tem passatempos na água, mas lá não tem a Rasa Lila. Rasa Lila só é possível com Radharani. Posso explicar este ponto. Radharani é o ponto, fator, né, principal da Rasa Lila. Mesmo se houver centenas de milhares, enfim, milhões de gopis podem estar lá. Mas Radharani é o fator primordial, fundamental da Rasa Lila. Quero lembrar vocês podem se lembrar. De quando Radharani desapareceu, né, toda a Rasa Lila se perdeu. Foi interrompida. Toda a Rasa Lila se perdeu, sem chance de continuar. Porque Radharani é incomparável, a força
primordial por meio da qual Krishna pode fazer a Rasa Lila. Sem Radharani não tem como. Mesmo centenas de milhões de Gopikas poderiam estar lá, mesmo assim, não há nenhuma utilidade se Radharani não estiver lá. Ela é estritamente necessária. O nosso Madan Mohan, Krishna, o encantador do Cupido, fica hipnotizado por Radharani. Quando Krishna está lá com Radharani, apenas então ele pode ser chamado de Madan Mohan. Ele é dominado pelo desejo transcendental. Ele é conquistado pelo desejo transcendental, esse amor transcendental. Krishna é conquistado, ele é dominado completamente. Talvez amanhã eu possa falar mais sobre este ponto, muito interessante. Se Radharani aparece de repente na frente de Krishna, Krishna solta a flauta dele, a roupa dele solta. A flauta cai da mão dele. Muitas vezes antes eu expliquei este verso. É excelente. Krishna perde toda a sua paciência. Krishna perde toda a sua compostura. Ele fica louco ao ver Radharani. De repente, se Radharani aparece na frente dele, a flauta cai da mão dele. Krishna fica inconsciente. Ele sua, frio. Todo o corpo dele treme. A roupa dele se solta. Então isso é algo muito secreto. Também eu tive que falar sobre Vrindavana, não de maneira muito detalhada, porque quanto eu puder discutir sobre Vrindavana, acho que não é o suficiente. Next. Jayati Tarani Putri Dharmaraja Sasya Ya Jayati Tarani Putri Dharmaraja Sasya Ya Kalayati Mathuraya Sakcham Meti Gangam Murahara Daita Tatpad Padmo Prasutam Bahati cha makarandam nirapura chalena. I was discussing about Jamuna. Então, eu estava falando sobre o Yamuna. Amanhã também posso falar. O Yamuna é excelente. Yamuna é ainda mais excelente do que o Ganges. O Ganges é excelente também. No Shastra está escrito que na forma de água, na água do Ganges, o próprio Janardana, o próprio Krishna, na forma da água do Ganges, o próprio Janardana, Krishna, está presente.
E o Yamuna, Jamuna é a filha do deus Sol. Ela é irmã de Yamaraj. E ela é muito sortuda porque ela fez amizade com Mathura. Então, qualquer toque que alguém consiga estabelecer com Mathura, qualquer toque insignificante, qualquer relacionamento que alguém consiga estabelecer com Mathura pode te dar o sucesso absoluto. Eu já falei sobre isso. E Mathura é o local onde Krishna brinca. Krishna, com seu humor de sempre fazer passatempos, em Vrindavana Mathura, e Mathura fez amizade, Yamuna fez amizade com Mathura. Então, nós não podemos comparar o Yamuna com nenhum outro local. Também o Keshigat pode dar um grande resultado. Tem um Kirtan no nosso Guru Varga. Tem um Kirtan muito bom do nosso Guru Varga. By our Guru Varga, by the help of Guru Varga speaking this way. Guru Varga always speaking the excellent glories of Vrindavan. Bandhu Sange Jodi Tabo Sangha Poriha. This very nice song. Guru Varga está sempre glorificando Vrindavan. So anyway, de toda maneira, o Yamuna é excelente porque Yamuna fez uma boa amizade com Mathura Devi e especialmente Yamuna está observando todas as lilas de Krishna e Yamuna está recebendo uma misericórdia especial porque todas as lilas de infância ou da juventude de Krishna acontecem na margem do Yamuna. Preste atenção. Então, no nosso Guru Varga, Ghatero Shakas Bandhu Sange Jodi Tabo Ranga Porihas. If you like to get excellent kripa, se você quiser alcançar uma kripa, uma misericórdia excelente de Krishna, then one advice. Este é o conselho. Aqueles que são materialistas, eles não devem ir para a margem do Yamuna, no Keshigat. Eles não devem ir até lá, porque lá eles podem encontrar aquele incomparável, aquele excelente corpo de Krishna, Krishna tocando a flauta, e eles vão esquecer a sua vida familiar. Então é melhor que eles não vão lá. Se você quer fazer amizade com Krishna, mas na verdade aqueles que são materialistas, ele está falando de uma maneira contrária. É um tipo de uma brincadeira. Ele fala ao contrário. Ele fala, se você quer desfrutar da matéria, então não vá para o Keshigat, que lá você vai encontrar Krishna, vai esquecer todo o desfrute material. Como o caso de Rashkan tem uma história, amanhã eu posso dizer. E esse Rashkan, ele desafiou um amigo. Enquanto
estavam indo de Delhi para Agra, eles quiseram escolher um caminho tinha esse caminho por Vrindavana, e um amigo quis ir pelo caminho mais direto, de Delhi para Agra, e o outro amigo, esse Raskhan, ele quis passar por Vrindavana. Eu quero ir lá, eu quero ver qual é a especialidade de Vrindavana. E então, por acaso, a sorte dele foi muito grande. Ele encontrou grandes devotos. Ele viu a margem do Yamuna e a mente dele foi hipnotizada, como se tivesse um feitiço tocando o seu coração. Ele não conseguiu evitar e começou a viver em Vrindavan. Esqueceu todos os seus deveres. Ele estava ali fazendo algum serviço, ele tinha que ir até a Agra, né? Mas no meio do caminho, ele mudou o caminho. Um amigo foi direto pela estrada principal. Ele quis passar por Vrindavana e, pela magia de Yogamaya, ele foi hipnotizado e não pôde mais voltar. É uma grande história. Até hoje, os escritos de Raskhan você pode ver nas aulas de MA, nas aulas de filosofia, nos cursos de bacharel em filosofia. Muitas vezes eu fui lá. Quando eu estava ficando em Gokula, eu ia muitas vezes àquele local onde ele morava, o samadhi dele. Embora ele seja muçulmano, mas ele recebeu o darshan de Gopalji Maharaj. Ele escreveu várias coisas a partir do sentimento direto dele. Então não é uma brincadeira. Então um muçulmano pode ter a chance, enquanto eu não alcanço nada. Isso é Haribhajan. Então por isso Prabhupada diz, talvez aquelas pessoas tenham que esperar milhares de nascimentos para entender o que é Shuddha Bhakti. Do contrário, eles vão ficar sempre brigando comigo. Eles têm o seu falso ego, né? Eles não conseguem digerir a verdade absoluta, que ele está sempre brigando comigo. Então o Yamuna é excelente. Na margem do Yamuna acontece o Rasa Lila. Em 3 locais, em Govardhan. Um foi em Rasouli, a outra é em Govardhan e a outra no Jamuna. São 3 locais do Rasa Lila. Então, Jamuna é muito afortunada. Ela assistiu todas as lilas. Às vezes, Krishna e as Gopikas estão fazendo os passatempos na água. Então, não há como comparar o Yamuna com nada. O Vishrangat, Keshigat são muito importantes. Dessa maneira, Ganga coming out from the Kamandul water pot of Brahma. O Ganges vem do Kamandal, do pote de água de Brahma. E também se diz que Bhagavan, Janardana, o próprio Deus Bhagavan, se manifesta na forma da água do Ganges. O Shastra diz isso. Sridhar Swamipada diz também que o Ganges é o maior de todos. Mesmo assim, nós não podemos comparar com o Yamuna. E Sadashiva diz, Bhagavan, ele diz com grande arrependimento. Sadashiva Bhagavan diz, Sadasiv Bhagavan with full exclamation, speaking, oh my God. Ele diz, oh meu Deus. Que ele diz?
Sadashiva Maharaj está dizendo: Aho Abhagyam Lokasya. Oh, aquelas pessoas são tão desafortunadas que eles não estão podendo beber a água do Jamuna. Aonde? Krishna está sempre fazendo seus passatempos. O local onde o assassino de Kansa está fazendo seus passatempos com as Gopikas. E atualmente, devido ao cuidado do governo, todo o esgoto de Delhi está se misturando com o Yamuna. Agora tem um programa que em breve, né, eu já fui lá no local onde o Yamuna nasce, né? Eu sei quão pura, quão limpa, quão clara é aquela água. É uma água cristalina. A água do Ganges não é tão cristalina, ela está sempre com alguma lama, mas a água do Yamuna é cristalina, que você consegue ver o fundo do rio, as pedras, você vê tudo. É uma água transparente. Então, veja, Sadashiva Bhagavan está expressando essa sua surpresa. Então, em breve, pela misericórdia de Guru Vaishnava Bhagavan, o governo vai fazer arranjos para que nenhuma sujeira se misture com o Yamuna. A gente vai poder se banhar no Yamuna, beber a água do Yamuna e nos sentir sortudos. Agora eu quero lembrar vocês também. Eu estive falando sobre Govardhan, porque as Vrajagopikas, especialmente Radharani, estão dando um título para Govardhan. Este sloka, amanhã também posso falar sobre ele. Govardhano Jayati Si Govardhano Jayati Govardhano Jayati Sailo Kulo Govardhano Jayati Sailo Kuladhirajo Govardhano Jayati Sailo Kuladhirajo Jo Gopika Bhirudito Haridas Varyaha Krishnena Shakro Makhubhango Kritarchito Ja Shaptahamasyo Karo Padmo Tale Opi Avatsit Barha Piro Natavarapu Karnayo Kornikaram Viddadavasakanukagupi Sambhai Jayantin Chamalam Randhana Vena Radara Sudaya Purayana Gopa Bindai Bindarannam Sapadaраmanam Pravishad Go Gita Kirti Pravishad Gita Kirti Vancha Kalpatarusya Kipa Sindhu Bevacha Patitanang Pavanubha Vishnabhyo Namo